concordo plenamente que vai ser um prazer ter o João Paulo durante o encontro, mas eu começo por agradecer agora a sua ausência. Se é bom ouvir o escritor, nem sempre é bom que ele nos ouça, né? Quando ele é o objeto. Bom, eu vou passar logo para o texto, entendendo, né, a questão da hora. E também vou fazer uma declaração de que eu vou procurar o máximo possível, né, me orientar pelo texto, porque eu tenho uma certa loquacidade, né, sobretudo quando o assunto me entusiasma. Então foi por isso que eu fiz questão de escrever, embora não seja comum esse método nas minhas apresentações. Bom, eu começo por duas epígrafes, né, que foram extraídas de entrevistas do João Paulo Borges Coelho. Primeiro, o romance é a maneira que tenho de respirar a escrita. E a segunda frase é, por outro lado, cheguei a uma verdade simples que, todavia, levou muito tempo a ser me revelada, a de que a voz da escrita é profundamente individual e encontra sua razão na diferença e não no coro. Imagino que a todos nós, sacudidos pelas convulsões que a contemporaneidade nos impõe, quando tudo convoca à pressa e ao consumo, ocorre pelo menos algumas vezes pensar no sentido de se demorar no universo que as palavras montam, afastando-nos do real e ao mesmo tempo nos fazendo confrontar com aquilo que, por obra e graça de tanta coisa, sem as estratégias da arte nos foge e nos manteria enganados. As respostas a essa indagação não partem de um campo sereno, muitas vezes nem sequer chegam a um porto seguro. Mas o fato de estarmos aqui, reunidos à volta de um autor que, em casa e para além das fronteiras do seu país, e eu até diria do seu continente, convivendo com um mundo marcado por contradições de tantas ordens, continua escrevendo, parece indicar que a aposta na literatura é também uma condição para a resistência que o tempo presente nos exige. Por essa razão, eu cumprimento vivamente aqueles que tiveram a iniciativa e a ousadia de levar o plano, de organizar esse colóquio até o fim, atravessando o mar de problemas que sempre ameaça projetos como esse. Do título do evento, Cartógrafo de Memórias, a poética de João Paulo Borges Coelho, fui buscar uma hipótese de abordagem que pudesse justificar a minha participação aqui e, é claro, nessa função que me honra bastante. A amplitude e a dimensão plural da obra e do perfil do autor convidam a muitas abordagens, como, aliás, comprovam o programa e o próprio livro que sobre ele está sendo lançado. Uma tarefa que já me parece presente, que se anuncia para os próximos historiadores, é exatamente a leitura crítica da crítica que poderá deixar ver o escritor que os leitores inventam num jogo que desvelará os laços e os nós entre os olhares, confirmando a inesgotabilidade de uma obra verdadeiramente literária. Eu digo isso baseado na crença de que se o autor inventa determinados espaços, os leitores também inventam esse autor. E é exatamente dessa dinâmica, dessa interlocução muito viva que nós vamos conferindo alguma importância à literatura. Diante dessa obra e do material que ela já reúne, é bastante difícil escolher uma via. O roteiro que pretendo seguir para esse itinerário é bastante simples e se orienta por uma prática que na minha leitura se vai rareando. Trata-se de uma leitura que se enraiza no texto e dele se quer alimentar, buscando contemplar os desvios que nos conduzem à reflexão sobre a validade da literatura no universo recortado por inquietações. Na minha cabeça esteve sempre ecoando as palavras de João Cocteau. A poesia é necessária, se ao menos eu soubesse para quê. E assim, mesmo sem ter absoluta certeza sobre em que repousa a necessidade da literatura, segui em busca de alguns dos sentidos que podemos captar na poética de um autor que faz da prosa de ficção o seu espaço de respiração. Eu vou voltar a esse tópico, que é o fato do João Paulo ter escolhido desde cedo a prática da ficção num terreno onde a poesia é fecunda.
para uma apaixonada pelo romance como gênero literário, como eu sou, a obra de João Paulo Borges Coelho é uma fonte de alento e de desafios. Ao passearmos pelas análises que diferentes estudiosos de vários lugares realizaram e por algumas das entrevistas por ele já concedidas, encontramos alguma ênfase na sua duplicidade de ofício, ou seja, os leitores especializados insistem na vinculação entre o historiador e o escritor, ênfase que nem sempre é vista com simpatia por ele mesmo. Indagado tantas vezes sobre a relação entre essas duas práticas, o autor, em uma entrevista realizada em 2009, afirma que foi para a literatura como quem procura não a complementaridade, mas o contraste. Em certa medida, procurando o contraste com a história, o seu outro mundo. Esse seu outro mundo, o João Paulo estabelece também um contraponto com a atmosfera literária que predomina no país e no contexto literário a que sua produção é vinculada, ou seja, o ainda conturbado universo das literaturas africanas de língua portuguesa, cujo diálogo com a história é constantemente visitado por nós. Quer dizer, essa relação entre a literatura e a história é uma espécie de obsessão, que durou durante muito tempo para nós, sobretudo aqueles que começamos mais cedo. Interessa-me aqui, todavia, assinalar não a presença evidente ou subreptícia da história no projeto literário do autor, mas observar em que medida a opção pelo romance, que me parece fundamental na estruturação de sua cartografia, funciona como um modo de refletir literariamente sobre o espaço e o tempo que lhe coube viver, no arrepio da experiência ou no compasso da memória, que participa da organização da matéria que as obras nos trazem. Não estou de forma alguma ignorando ou atribuindo menor valor às suas incursões pelo conto, por exemplo, Índicos Indícios, que eu considero um texto fabuloso, nem pelas novelas, Mas eu quero, sobretudo, destacar uma singularidade do autor em seu quadro geográfico, que é exatamente a energia investida nesse gênero, Se temos em conta a força da poesia em Moçambique e consideramos também o trânsito pelos diversos gêneros literários que caracteriza a atuação dos escritores em sistemas literários em processo de consolidação, como é o caso dos países africanos de língua portuguesa, esse investimento ganha um significado maior. Trata-se, como sabemos, de um gênero que se inscreve no tempo recente da literatura moçambicana, que, por esse particular, se afasta do percurso, por exemplo, da literatura angolana e da literatura de Cabo Verde, cujo chão foi palmilhado há muito mais tempo. É interessante também notar que, tanto em Angola quanto em Cabo Verde, os escritores transitam entre a narrativa e a poesia. Nós vamos encontrar, por exemplo, Manuel Rui, que faz poesia, faz conto, faz romance, faz peça de teatro, o Arnaldo Santos, o Baltazar Lopes, que chega a adotar dois nomes, um para a narrativa, outro para os poemas, ao passo que, na obra de João Paulo, mesmo quando aparentemente ele escreve contos, eu acho que há uma espécie não é tendência, não é vertente, de uma densidade romanesca que caracteriza a sua prática. Penso que o correspondente talvez nós pudéssemos encontrar na literatura angolana em Pepe Tela, que é, digamos, um romancista mais frequente e possivelmente mais denso. O processo de urbanização mais acelerado, a geração e a atuação das elites culturais comprometidas com a ideia de Angola, o que também significou sua invenção, a vivacidade da vida literária na colônia da costa atlântica, são dados que ajudam a compreender a emergência do romance e a densidade de sua presença naquele país. Em Moçambique, apenas nos anos 90, algumas décadas após o surgimento de vozes como a de Noêmia de Souza e Craveirinha, vamos nos deparar com o aparecimento de obras que funcionam como marcos fundadores do romance. Bom, aqui
Alguns aspectos podem levar a uma discussão, porque, na verdade, embora a Paulina Chiziane tenha escrito antes o romance, quem aparece, o título que aparece normalmente como fundador do romance em Moçambique é o Terra Sonâmbula de Minha Couto, havendo ainda a possibilidade de uma discussão em torno do Alalap. O Alalap, graças àquela estrutura muito particular do texto, ele é responsável por um certo susto crítico que nos impede de dizer efetivamente um romance. Então, na verdade, quer dizer, o romancista que vai dar mais consistência é efetivamente o João Paulo. Vou pular, tá? E é interessante que ele tenha escolhido um escritor que já se apresenta maduramente, que ele tenha escolhido um gênero que, na perspectiva do Adorno, já não poderia ser praticado, certo? Em seu famoso ensaio, Posição do Narrador no Romance Contemporâneo, fazendo ecoar a perplexidade benjaminiana sobre a possibilidade da palavra, na verdade, sobre a impossibilidade da palavra depois dos massacres das guerras europeias, o Adorno focaliza o paradoxo que medula a função do narrador, pois, a citação, não se pode mais narrar, embora a forma do romance exija a narração. Estabelecendo um paralelo com a trajetória da pintura, que teria perdido muitas das suas funções tradicionais para a fotografia, Adorno alerta para o confronto do romance com a reportagem e os meios da indústria cultural. O romance, ele afirma, precisaria se concentrar naquilo de que não é possível dar conta por meio do relato. E a sua possível emancipação encontra limitações que lhe são impostas pela linguagem. Quer dizer, se a pintura encontra outras formas de expressão, outras matérias-primas, o romance continua lidando com a palavra, que é esse material que nós gastamos todos os dias. Como é que se renova essa palavra, como é que se renova essa matéria-prima num mundo que já abre pouco espaço para a narração. Na linha de Adorno e Benjamin, vamos encontrar uma série de nomes que destacam a improbabilidade do gênero e a sua enorme capacidade de sobreviver. Isto é, de um lado, assoma-se uma inviabilidade, de outro, a necessidade de sua presença. Abro aqui um breve parênteses para recordar o famoso boom do romance latino-americano nos anos 60 e 70. A emergência de tantos títulos foi emblemática da força do gênero e a sua explosão assegurou visibilidade a esse espaço complexo e diversificado, cuja identidade se compõe no dorso da diversidade e da contradição. Muito rapidamente, podemos dizer que o conceito de América Latina, em que ainda hoje nos reconhecemos, em grande parte, devemos à terrível convergência das ditaduras que nos assombravam naqueles anos e a política cultural cubana que, com iniciativas como a da Casa das Américas, criou espaço de interlocução entre os vários países. Nos dois casos, um trágico, outro alvissareiro, a invenção desse espaço ficou a dever à literatura, em especial ao romance. Muitos dos textos e autores integraram o concurso literário mais significativo que conhecemos e na penosa experiência que nos impuseram as ditaduras, as ditaduras foram mais com o assunto e um tema de importantes textos, porque atuaram na elaboração das linguagens e instituíram aquilo que Antônio Cândido, um dos nossos críticos mais fecundos, denominava redução estrutural, ou seja, um procedimento que identificamos quando dados externos tornam-se internos ao texto. Em um notável ensaio chamado Literatura dos Dois Gumes, Cândido alerta para o fato de que a ligação entre literatura e sociedade é percebida de maneira viva quando tentamos descobrir como as sugestões e influência dos meios se incorporam à estrutura da obra, de modo tão visceral que deixam de ser propriamente sociais para se tornarem a substância do ato criador. Foi por essas vias, então, bastante sinuosas, entre a história, a geografia e a literatura, que instauraram-se laços muito fortes que ajudaram a desenhar a América Latina.
Essa volta pelo continente americano tem o objetivo de abrir picadas para jogar o foco na relevância do romance em outro universo, em que a literatura também integra o processo de invenção do país. Quer dizer, minha ideia é pensar no percurso do romance de João Paulo Borges Coelho na dinâmica de uma história específica que, entretanto, não pode ser isolada de uma área maior. Assim como a América Latina deve ser vista no jogo com outras áreas do planeta, também não me parece lógico que as conexões há muito tempo abertas, mas efetivamente evidenciadas em nossos tempos, permitam focalizar Moçambique, sua atividade literária ou sua história de maneira isolada. Falo de Moçambique como poderia falar de países como Portugal, França, Rússia ou Canadá. Assim, na esteira de pensadores como Aquilino Bembe e Rui Duarte de Carvalho, julgo coerente conjugar as observações sobre um autor moçambicano com um ator que faz girar seu olhar em várias direções, acionando o instrumental que está presente em situações contemporâneas em geral. Assim, se João Paulo supera e o faz de forma competente as fronteiras do que poderíamos compreender como seu espaço, não foge às indagações e às armadilhas de seu tempo, trazendo para o exercício literário algumas das reflexões que cortam o céu de vários pontos da Terra. E nesse ponto, faz do romance e das potencialidades que ele mobiliza um rico lugar de onde olha os galhos desse convulsionado século XXI. A preferência por um gênero que se consolida como fruto de ideais iluministas e como expressão artística de uma atmosfera democrática, exatamente num terreno que parece cercado pelo contraditório, seria estranho se não houvesse na prática literária em foco o gosto pela multiplicidade que se contrapõe a certas buscas de autenticidade que mais rapidamente associamos às condenações essencialistas que povoam o imaginário sobre o continente africano a que a vida do autor está ligada. Eu friso esse mais rapidamente associando ao continente africano porque não se encerram ali essas demandas. Todos os dias somos brindados por efusivas demonstrações de crença na pureza que nos são oferecidas logo ao despertar e que justificam tantas iniquidades como temos assistido. Do primeiro, e já celebrado As Duas Sombras do Rio, de 2003, até esse Contageia que acaba de nos chegar, os títulos se sucederam. Numa leitura que está longe de ser exaustiva, capta-se logo a originalidade de um processo narrativo que elege a mobilidade como uma espécie de método de análise, abordando uma pluralidade de problemas e aspectos que ele transforma em ficção. Se, por um lado, desdobra saberes acumulados nas leituras e na força viva da experiência, por outro lado, a narrativa que nos oferece carrega-se de perguntas que se colam à elaboração dos enredos, à construção de personagens, à figuração do tempo e do espaço, elementos estruturais que se condensam no desenrolar dos planos que compõem os textos. Isso explica que, para o texto de apresentação do livro de estreia, provavelmente naquele que foi o primeiro olhar sobre o autor, Francisco Noa tenha ido justamente buscar a arte do romance de Milan Kundera para viajar com João Paulo pelos terrenos de um Moçambique inédito no campo literário. Os pactos ali firmados, que o Noa destaca, com o jogo, com o pensamento, com o sonho e com o tempo, permaneceriam como compromissos que, informalmente incorporados, se vêm projetando em sua obra. Em sua cultivante obra, intitulada Romance das Origens do Romance, Marc Robert assinala com muita graça e rigor o que chama de caráter arrivista do romance, atribuindo a essa característica o extraordinário destino percorrido em tão pouco tempo pelo gênero, cujo crescimento ela vê, sobretudo, como devido a conquistas nos territórios de seus vizinhos, os quais ele pacientemente absorveu até reduzir quase todo o domínio literário à condição de colônia. Ao afirmar isso, a crítica francesa tinha antes, com certeza, os romances europeus que a rodeavam, e sobre alguns dos quais produziu belas análises. Mas podemos propor uma expansão de sua avaliação para os romances de João Paulo, que aferem muito bem essa vertente híbrida do gênero.
Se a parada inicial é no primeiro romance, né, como já foi evidenciado em tantas análises, a história é presença forte. Contudo, uma outra forma de conhecimento se inscreve e conduz o olhar do narrador em As Duas Sombras do Rio, que vai elevar o rio Zambeze à condição de espaço nuclear e circular da história, na feliz síntese de Nazir Khan. Delineado por uma espécie de câmera que vai além da paisagem, o rio ali converte-se em personagem, protagonizando sentidos que reverberam na vida do país. É o autor que, em entrevista, esclarece: aquele rio é imenso, um dos maiores do mundo, um dos mais fundos no sentido divisório. O rio distingue sistemas de estruturação social, mitos e línguas. Separa a terra feminina da cobra, no norte, da terra masculina do leão, no sul. Separa a água do fogo. O rio serviu-me para tratar a questão da guerra. Eu abro parênteses aqui para completar essa importância do rio Zambeze para Moçambique com uma avaliação, né, digamos, pouco ortodoxa do Luandino Vieira, né, que diz que o rio Zambeze é o rio mais esperto do mundo, né, porque entra, né, em Angola e sai rapidamente. É brilhante, não é? É o rio mais esperto. Uma vez conversando com o Luandino sobre a importância do rio, e ele reduziu: é o rio mais esperto do mundo. É claro que se vocês perguntarem, ele vai desmentir, mas eu juro que é verdade. O arguto olhar sobre o rio demora-se, como é óbvio, nas terras que o cercam. Dessa maneira, a história que emerge associa-se à geografia que nos conduz ao reino dos mapas, que pode ser uma chave de interpretação do gênero romance, como tem demonstrado Franco Moretti, autor do já clássico Atlas do Romance Europeu. O apelo à geografia persiste na captação espacial do segundo romance, As Visitas do Dr. Valdez, tal como persiste a noção de deslocamento que orienta o projeto literário como um todo. No trânsito entre a ilha, onde começa o enredo, e o continente, onde a história se interrompe, situam-se vários locais de partida. E, curiosamente, os lugares que se anunciam como de chegada acabam por configurar novos locais de trânsito. Assim é a terra para onde vai residir por um tempo com o marido e uma das irmãs, que partiram com Vicente a trama central. Assim é a cidade da Beira, para onde seguem os três na fase da grande mudança histórica que o país viveria. O sentido de provisoriedade predomina na figuração desses dois espaços situados entre o passado colonial e a sua aparente perenidade e o futuro assombrado pelas incertezas. Faço agora uma incursão ao texto de apresentação desse romance pelo Almiro Lobo, que certeiramente aponta: Mocojo e Beira, dois microcosmos em erosão, são testemunhas do encontro e desencontro de uma categoria avassaladora, o tempo. Ator múltiplo e complexo, age e assiste à transformação dos personagens e dos cenários, das existências e das lógicas que sustentam os mundos em confronto. Esse tempo intervalar, né, será tratado no discurso que, reelaborando o tempo do narrado e compondo a densidade temporal da esfera literária, apoia-se em procedimentos que colocam outras hipóteses para a tal expansão colonial do romance a que se refere Roberto. Para além da incursão pelo discurso de cariz histórico-geográfico, há aqui uma incursão na direção da mesclagem de gêneros, cuja narrativa projeta-se à sombra do teatro, o que pode ser visto sob vários ângulos. A encenação do personagem que dá título à obra convida a uma leitura que, partindo do enredo, leva-nos também à problematização da relação entre conteúdo e estrutura. Talvez seja excessivo dizer que a representação vivida por Vicente possa ser percebida como uma metonímia do ato criativo do autor, mas, sem dúvida, iluzia-se no recurso uma alusão ao anti-ilusionismo como prática compatível com a realização do romance em tempos que colocam em causa a possibilidade de narrar. O caráter um tanto absurdo da situação não é descrito pelos discursos. A perplexidade que experimentamos medula a obra, tornando-se estrutural. A sugestão teatral, não podemos também esquecer, parece também apropriada à representação desse tempo intervalar,
constituído em um compasso que faz lembrar a unidade dramática condensada num tempo único. E a pertinência é ainda reforçada pela ligação que podemos sentir entre o teatro e o contexto cultural moçambicano. No quadro cultural do país, o teatro apresenta-se como uma das modalidades criativas mais bem enraizadas. Estamos, desse modo, diante de um caso interessante em que o dado local, incorporado de modo criativo, escapa ao perigo de uma vinculação redutora que, por vezes, ameaça a escrita que se quer africana, muito mais do que se quer escrita. Embora partilhe a ideia de que há uma organicidade no conjunto dos volumes de Índicos Indícios, o que convida a uma leitura totalizadora, vou fazer aqui um desvio e passo à Crônica da Rua 503.2, narrativa que já traz na capa a indicação de duas dominantes na obra do autor, a centralidade espacial e a mesclagem de gêneros. Quanto tempo tem? Tem tempo. Pensa que estamos em tempos imemoriais. Não tenho tempo, porque depois vamos ter fome. Esse é um argumento, né? Bom, vou tentar concentrar. Começando pelo primeiro aspecto, que é a centralidade espacial. Contrastando com a ilha em que se plasmava a aparente perenidade do Império, a rua caracteriza-se por ser buliçosa, por abrigar um sem fim de movimentos que acompanhamos no trânsito acelerado dos personagens, cada uma vivendo de maneira particular esse período que exala desassossego. Esse buliço, que contrasta com a atmosfera emoldurada da cena colonial, também tem seu reverso no discurso oficial desse presente. Ou seria mais acertado chamar dessa outra estação. O que se abre ali é um período agitado, em certa medida recomposto pelas vagas de memória que o narrador procura desentranhar. O mar, à frente da rua, não deixa escapar a dimensão de instabilidade que não se pode administrar para desgosto das práticas autoritárias que estiveram sempre a rondar a existência daquela gente e que tanta indignação provoca no escritor e no cidadão. Leitor perspicaz da realidade de sua terra, o autor ensaia uma nova maneira de lidar com ela, elegendo a parceria com a crônica, um vigoroso subgênero literário que tem na distensão um dos eixos que organiza. Contra a rigidez de práticas discursivas em que se projetam a sociedade tradicional africana, a sociedade colonial e a sociedade militarizada que emerge na independência, eu digo sociedade militarizada porque eu me recuso a atribuir os problemas que são apontados à opção pelo socialismo, certo? Eu acho que o socialismo, mesmo errando, acerta. Então, para mim, essa ideia do autoritarismo, essa ideia de um rigor afastado da realidade, tem a ver com a sociedade tradicional africana, sim, tem a ver com a sociedade colonial e tem a ver com a sociedade militarizada que, tendo sido gerida por ex-guerrilheiros, ali se assentou. Certo? O socialismo virá mais tarde. O autor aposta, então, na despretensão de uma linguagem que procura dar conta desse cotidiano em que o desenrascar parece ser a palavra de ordem. Referida no título, a crônica impõe sua marca no desenvolvimento da narrativa e o despojamento que lhe pauta o olhar ajuda a desvendar pequenos dramas individuais num corpo de um tempo assaltado pelo peso da coletividade. Saltando da agitação temperada pela esperança, que a despeito de alguns prenúncios passeava pela rua, para a composição sombria do campo de trânsito, João Paulo coloca-nos diante da brutalidade de situações dominadas pela reificação, uma palavra bastante presente na crítica marxista que tem ganho novas traduções na contemporaneidade. No cenário que se apresenta nessa impressionante narrativa, institui-se a derrocada do humano, sugerindo um quadro que tanto nos pode levar ao campo de reeducação, que fez parte de um período pós-independência, como pode nos recordar a existência de campos de concentração que surgiram em vários momentos da história. Embora o conceito de barbárie esteja comumente ligado ao Holocausto judeu,
não podemos subestimar o que foram os outros holocaustos, o que foram os campos de japoneses no território americano na Segunda Guerra, nem o que ocorre hoje nos campos de refugiados, apenas uma das faces desse holocausto em progress, porque são vitimados os povos excluídos que já não contam para a concentração do capital. Fátima Mendonça alerta para a necessidade de não se vincular à narrativa de João Paulo Borges Coelho à história nacional, reforçando os laços entre o local e o universal, o que Mia Couto também apontou na apresentação do romance. Escapando fortemente a essa leitura redutora, que procura ver os campos apenas como uma alusão a práticas condenáveis durante alguns anos em Moçambique, Nazir Khan recorre a Agamben, que é também um dos autores de eleição do escritor. Alargando a compreensão dos conceitos de biopoder e biopolítica trabalhados por Foucault, o filósofo italiano radicaliza o alcance de noções como privação e desvio e elabora o conceito de vida nua, orientada a partir da demarcação entre bios e zoé. Se para Foucault a vida passou a estar no centro da política desde a Revolução Francesa, Agamben vê o biopoder como algo muito mais remoto, cuja origem estaria na fundação da Polis. Segundo Nazir Khan, que é o autor do primeiro estudo de grande fôlego sobre o João Paulo, a relação entre o poder soberano e a vida nua é uma relação de captura, viabilizada por uma estrutura legal que se afirma na exceção. As reflexões que aí se ancoram propõem de forma viva um método de leitura que leva à superação da análise localizada do romance. Essa abertura pavimenta o caminho que sugere outros diálogos do projeto do moçambicano com escritores como Sebas e Primo Levi, por exemplo, cujo compromisso com a contemporaneidade também o fascina. Eu não sei, eu também confesso. Vou passar rapidamente pelo Herzog, romance que aparentemente, e apenas aparentemente, poderia cristalizar a paz entre as duas vocações de João Paulo Borges Coelho. Se estivéssemos diante de uma figura previsível, recobraríamos a confiança na pacífica associação entre o historiador e o ficcionista. Entretanto, o que vamos encontrar é um romance que, flertando com a história, revela um ficcionista que, agora vou eu fazer uma paráfrase do Fernando Pessoa, chega a fingir que a história é a história que deveras conta. Mas tal exercício se faz revirando por dentro alguns moldes mesmo do chamado romance histórico, de larga presença na tradição ocidental e tão cultivado nos espaços socioculturais de formação recente, nos espaços onde o conceito de Estado-nação ainda é um valor. As marcas da polifonia, e eu confirmo essa minha hipótese, mostrando que, por exemplo, esse gênero tem uma larga presença na literatura angolana. E tem uma presença escassa, mas muito criativa em Moçambique, a partir tanto dá para convocar um Glório Bacacossa, que estabelece um diálogo muito rico, como aqui no João Paulo, que é muito curioso, é que ele parece assumir, ele como historiador engana a gente, parece assumir que vai caminhar, vai finalmente casar essa combinação, mas não é um casamento, é um namoro, que parece mais rico. Se a vez, as marcas da polifonia que Bakhtin já apontava como constitutiva do gênero, aqui se manifestam de forma muito concertada. A veia histórica é evidente, mas ao mesmo tempo ressaltam outras particularidades que conferem à narrativa uma densa multiplicidade. Não faltam no texto algumas vertentes do policial, assim como se institui o fio da memória, compondo e recompondo o mapa da cidade de Lourenço Marques, que é uma grande ausente na narrativa moçambicana. Em um dos primeiros artigos sobre o livro, Helena Brugioni eleva a relação entre representação e história, observando que essa, aspas, não é proporcionada por via de uma estratégia de colmatação histórica da página literária ou ainda através de uma
formulação romanesca da chamada história. Fator que alimenta o questionamento crítico e conceitual que estaria na base da relação entre o romance e a contemporaneidade. Indo ainda um pouco além, podemos aqui discutir o modo de composição desse diálogo entre história, memória e representação, que leva, em consideração a natureza das fontes que a história como disciplina pressupõe. Tal como em outros romances que classificamos como histórico, o Olho de Herzog incorpora de forma sutil matrizes que poderíamos associar à oralidade, procedimento estudado em títulos da literatura angolana por Alberto de Oliveira Pinto. A possibilidade de aproximações e confrontos continuaria se houvesse tempo e fôlego para abordar a multiplicidade de aspectos e procedimentos desse já bastante vasto conjunto que é a obra romanesca de João Paulo Borges Coelho. Penso, todavia, já ter levantado alguns problemas que permitem abordar o projeto literário em sua relação com o romance, atentando sempre para o fato de que se trata de um gênero de desembarque recente no sistema literário ao que o autor tem seu nome ligado. Se para Benjamin parecia cortada qualquer rede entre o romance e a tradição oral, o desenvolvimento do romance no continente africano, tal como sucedeu na América Latina, vem comprovando o contrário. Nesses solos, onde as matrizes da oralidade têm encontrado formas de penetração em todas as formas de escrita, o romance, esse gênero que se consolida exatamente no império da escrita, tem dado provas de sua vitalidade, aquela vitalidade a que Martin Robert com graça chama de arrivismo. Para terminar, eu queria só fazer referência a uma definição de um romance também, que foi elaborada pelo Walter City e que está num livro magistral chamado A Cultura do Romance, organizado pelo Moretti. Então, Walter City diz: privado de uma regra formal certa que lhe garanta e lhe torne evidente o artifício, o romance é o gênero literário que mais teve de pelejar com a questão da verdade. Por um lado, tem como limites móveis o puro gosto da fabulação e de disparar balas. Por outro, o registro histórico e a observação científica. Coué, do ponto de vista estruturalista, define com previsão as histórias são narrações de coisas que poderiam acontecer e aconteceram. As fábulas são ficções de coisas que não podiam acontecer. Os romances são simulações de coisas que podiam acontecer e não aconteceram. O próprio do romance consiste, portanto, em induzir o leitor a reagir ao falso como se fosse verdadeiro. A razão imediata e mais superficial pela qual o romance se nega a si mesmo é que se quer fazer passar por uma crônica, com a aparência de verdade, enganar os leitores. Eu penso que esse tem sido um dos compromissos de João Paulo, com a aparência da verdade, engana os leitores, mas faz-nos chegar a outras verdades. Obrigada.